Oi, meu nome é Isabela Domingues, eu sou estudante de enfermagem do 4º ano. Minha pesquisa foi sobre o perfil do atendimento e das vítimas de acidentes motociclísticos em um hospital universitário. Minha orientadora foi Helene Aparecida Penha Martins. Minha pesquisa foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vários estudos vêm demonstrando que as principais causas de intercorrência no trânsito são os acidentes motociclísticos, tendo como maior alvo jovens do sexo masculino. Esses traumas eles são geralmente de maior gravidade devido à força do impacto da colisão ela ser absorvida pelo corpo da vítima em virtude da mínima proteção. As intercorrências de trânsito estão entre as 10 principais causas de mortalidade no mundo. Em Londrina, de 1998 a 2010, a primeira causa de mortalidade foi acidentes envolvendo motociclistas. Esses acidentes eles são um problema de saúde pública devido aos altos custos na internação hospitalar e a perda de pessoas saudáveis em idade produtiva, seja em consequência de sequela adquirida na alta hospitalar ou até mesmo óbito. Então, o objetivo da pesquisa foi analisar as características do atendimento intra-hospitalar e das vítimas de acidentes motociclísticos em um serviço terciário. Trata-se de uma pesquisa transversal quantitativa. A população total do estudo foi de 21 vítimas que ingressaram regulados por serviços pré-hospitalares, como o SIAT ou SAMU, ou por procura direta no pronto-socorro do hospital. Foi utilizado um formulário semi-estruturado, composto por variáveis de caracterização social e demográfica, assistência intra-hospitalar e dados provenientes do prontuário do próprio paciente. Então, foi utilizado as variáveis de dados gerais, como sexo e idade, dados da assistência intra-hospitalar, como a utilização de imobilização, tubo orotraqueal, drenos, cateterismo vesical de demora e cateterismo nasogástrico, o tipo de punção venosa utilizada, a classificação de escala de coma de Glasgow, a alteração dos sinais vitais e a sequela e o desfecho do paciente. Os dados eles foram digitados e tabulados no Excel 2007. Foi realizado uma análise descritiva com frequência simples e relativa, resultantes do cruzamento das variáveis escolhidas com o desfecho do paciente. A pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa envolvendo seres humanos da UEL sob parecer 1.730.306. Aqui a caracterização das vítimas, segundo o sexo e a idade. A maioria das vítimas elas foram do sexo masculino, incluindo as vítimas que foram a óbito. A idade predominante foi de 20 a 35 anos, ou seja, jovens adultos. Aqui a caracterização do atendimento intra-hospitalar em relação ao uso de colar cervical. 57,14% das vítimas que utilizaram, 9,52% das vítimas elas foram a óbito. Em relação ao tubo orotraqueal, 9,52% das vítimas que utilizaram elas foram a óbito. Em relação ao dreno de tórax, 4,76% das vítimas que utilizaram foram a óbito. Quanto ao cateterismo vesical de demora, das 19,05% das vítimas que utilizaram, 4,76% foi a óbito. Quanto ao cateterismo nasogástrico, a única vítima que utilizou, ela foi a óbito. Aqui é o desfecho intra-hospitalar das vítimas em relação ao tipo de punção venosa. Então, 100% das vítimas utilizaram a punção venosa periférica. Aqui é a classificação da escala de coma de Glasgow. As vítimas que tiveram classificação grave e moderado, elas foram a óbito, e as vítimas que tiveram classificação leve tiveram alta hospitalar. Aqui é o desfecho das vítimas dos acidentes motociclísticos. 85,71% das vítimas tiveram alta hospitalar, 4,76% teve sequela adquirida na alta e 9,52% das vítimas foram a óbito. Aqui são os dados não registrados nos prontuários das vítimas dos acidentes. Em questão da utilização de imobilizações, 85,71% das vítimas não tiveram esses dados registrados no seu prontuário. Em relação à alteração de sinais vitais, 76,19% das vítimas também não tiveram essas informações nos prontuários. Em relação ao uso de oxigênio, 85,71% também não tiveram esses dados registrados. Nessa pesquisa, a maioria das vítimas elas foram jovens do sexo masculino, que evoluíram com bom prognóstico, sem sequela. Quanto aos óbitos, essas vítimas elas tiveram o maior número de procedimentos invasivos e a classificação de escala de coma de Glasgow delas foram moderada e grave. Quanto ao atendimento, a maioria das vítimas elas não utilizaram imobilização, dreno de tórax, intubação orotraqueal, aporte de oxigênio, entre outros dispositivos. Em relação aos dados não registrados, é indicado que seja feita uma conscientização da equipe sobre a importância do preenchimento do prontuário do paciente. Como essas vítimas evoluíram com um bom prognóstico, elas poderiam ter sido encaminhadas para um serviço de menor complexidade, assim elas não ocupariam vagas num serviço terciário de alta complexidade.